Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô de volta hoje para falar de um tema que eu não sei se vai ser muito interessante para todo mundo. É um tema que tem me interessado muito já faz algum tempo. E aí eu vou colocar dentro de um formato que eu já fiz aqui antes, que é o 3 livros sobre. Eu fiz um só quando eu lancei esse formato, acho que vai fazer final de 2023, eu acho, que eu falei sobre 3 livros sobre a Alemanha pré e pós-guerra. Então a ideia é bem simples, eu pego um tema que me interessa e eu falo pra vocês de 3 livros sobre esse tema. E o tema de hoje é injustiça criminal. Esse tema começou a me interessar já faz bastante tempo. Eu já comentei algumas vezes que eu tive fases de leitora quando jovem, há muitos anos. E eu passei um tempo considerável naquela época lendo livros sobre advogados. Os suspenses de tribunal, eu não sei se tem uma designação específica para esses tipos de livro. E um dos autores que eu li muito na época foi o John Grisham, que acho que também era provavelmente o mais famoso, um dos mais famosos. E depois de devorar vários livros do autor, alguns dos mais famosos, eu li o único livro de não ficção que ele já escreveu, que chama O Inocente, e foi relançado, eu acho que em 2020, pelo Arqueiro como O Homem Inocente, mas é a mesma história. Eu acho que até hoje é o único livro de não ficção que ele já escreveu. A história se passa na década de 80, quando uma garçonete, a Deborah Sue, é violentada e assassinada. E o crime fica uns 5 anos parado, assim, a polícia não tem nada, não tem como investigar, não tem o que investigar, não tem informação nenhuma, e de repente eles recebem uma dica que muda tudo e 2 pessoas vão a julgamento. E esses 2 homens são presos, são o Ron Williamson e o Dennis Fritz. Eles são presos e julgados pelo crime. O Ron, ele quase foi um jogador profissional de beisebol, ele chegou a avançar bastante na carreira, só que um dia ele machuca o braço e não tem como voltar mais, então ele perde a carreira. Ele volta para a cidade de Natal, que é Ada, em Oklahoma, uma cidade pequena, e virou um bêbado e viciado. Ele é sentenciado à morte e o amigo dele, o Dennis Fritz, é sentenciado à prisão perpétua. E o caso é recheado de provas estranhas, assim. A polícia também não conseguia explicar direito algumas coisas, mas como eles receberam essa dica, algumas coisas se alinhavam apesar de outras não, o caso foi julgado e considerado encerrado ali. Foi por meio desse livro que eu conheci o Innocence Project, que usa evidências baseadas em DNA para revisar esses casos que são um pouco questionáveis, principalmente os que levaram ao corredor da morte ou à prisão perpétua. Em 99, os 2 foram exonerados do crime depois de ficarem 11 anos presos. E o DNA mostrou que eles não poderiam ter cometido o crime, eles não estavam na cena do crime. E 11 anos preso é pesadíssimo. Eu vou deixar alguns links aí embaixo se vocês quiserem saber mais do caso. Eu acho que tem um documentário na Netflix sobre isso, se eu não me engano, que inclusive eu acho que o John Grisham participa também. Esse livro e essa história, especificamente, na época me despertaram a vontade de conhecer mais sobre casos similares, casos de injustiça criminal, que é como eu tô chamando aqui. E é esse o tema dos 3 livros que eu vou tratar hoje. Eu quero falar de 3 livros diferentes, óbvio, mas 2 deles tratam do mesmo caso. E um é mais uma análise do sistema como um todo. Já vou explicar mais. Eu vou começar com o caso Dreyfus, do Alain Pagé, eu acho que é assim que fala, e também a gente vai falar do Eu Acuso, do Zola. Então esses 2 livros vão tratar do caso Dreyfus. O caso Dreyfus aconteceu na França em 1894, então a gente está falando de um caso que já tem aí mais de 120 anos. E o primeiro livro que eu cito é o do caso Dreyfus, do Alain Pagé, porque ele é professor de literatura francesa na Sorbonne e é especialista na obra do Zola. E o Zola teve um papel ativo nesse caso. Acho que quem acompanha a literatura francesa já deve ter ouvido falar do J'accuse, ou Eu Acuso, do Zola, e do papel que teve nesse caso aqui específico, da importância que teve nesse caso. Então, em 1894, os militares franceses interceptam um documento que tinha sido enviado por um adido alemão, listando possíveis documentos secretos do exército francês que poderiam ser compartilhados. E isso é, claro, traição. E aí, rapidamente, o capitão Dreyfus é preso e acusado. E a principal evidência que os militares têm contra ele é a letra do documento, que parece ser igual à do Dreyfus. O Pagé fala muito bem sobre a questão da grafologia como ciência, porque era uma ciência relativamente nova, mas teve um papel tão relevante nesse caso
Que é até um pouco estranho, né? Você tem uma ciência que acabou de surgir, e aí vem um cara e fala assim, mas o T aqui é igual esse T. E aí, como o T é igual, só pode ter sido ele. Enfim, no final, ele foi condenado em um processo que muitas pessoas consideraram um pouco bizarro. O advogado de defesa do Dreyfus, por exemplo, não teve acesso ao processo e não sabia quais provas a corte marcial tinha contra ele. Então ele foi descobrindo ali junto, na hora. O famoso meme, ele descobrindo junto com o Dreyfus qual que era o caso. E isso é um escândalo, obviamente. E com a condenação, o Dreyfus foi deportado para a Guiana Francesa, para uma prisão conhecida como Ilha do Diabo. E apesar de isso ter dado o caso como encerrado, na França armou-se um circo. O jornal que noticiou o caso pela primeira vez fez questão de dizer que o Dreyfus era judeu e classificou ele como o judeu traidor. Então o dono do jornal, inclusive, e aí o Pajé também fez um trabalho muito bom em contextualizar isso, que é o dono do jornal que deu a notícia primeiro, era um famoso antissemita. Ele já estava publicando livros e histórias que classificavam os judeus como um problema para a sociedade francesa na época. O problema judeu. Não sei se isso vai soar familiar para ninguém. Pois é. Então aqui, além da bizarrice do processo como um todo, né, de umas provas meio estranhas, a gente tem uma camada de antissemitismo que começa a ganhar força na sociedade e na conversa, toda a conversa que envolve esse caso, passa a ter uma conversa sobre ele ser judeu. E é aqui também que entra em cena um dos maiores autores franceses da época, o Émile Zola, que aí ele escreve o famoso Eu Acuso, que aqui essa é uma ediçãozinha da Edra, eu já vou falar um pouco dela, que ele denuncia o caso e os militares por erros processuais. E a gente pode dizer erro porque um ano depois que tudo isso acontece, os militares descobriram o nome do real traidor. Mas em vez de reabrir o processo do Dreyfus, eles afastaram o militar que fez a descoberta. E aí não só isso. Um outro militar falsificou um documento para reforçar a culpa do Dreyfus, porque ele acreditava que a corte militar não tinha cometido um erro. Quando tudo isso veio a público e a inocência de Dreyfus parece ser certa, porque a gente já sabe quem foi o traidor, parte da sociedade começa a pedir que a justiça militar reabra o caso. E a contragosto, eles fazem isso. Só que eles condenam Dreyfus de novo. E agora tem algumas circunstâncias atenuantes no caso. Mas ele ainda fica como condenado. E alguns anos depois, acho que um ano depois disso, ele recebe o perdão do presidente. Ou seja, ele é perdoado pelo presidente e a corte não assume erro nenhum. E o Zola, é aí que ele fica puto. Porque ele foi processado, quando ele escreve o acuso, ele é processado por difamação e ele é condenado à prisão pela carta. E ele acaba se exilando na Inglaterra até que a justiça acabe meio que anistiando, né? O presidente anistia todo mundo envolvido no caso, inclusive o Zola. Anistia o Dreyfus, anistia o Zola. Alguns outros militares também que defenderam e tudo mais. E o caso chama atenção até hoje. Para vocês terem uma ideia, o livro mais recente publicado sobre isso na França é de 2014. Então, é um caso que marca muito o jurídico, né? A justiça francesa. Na carta, no Eu Acuso, o Zola diz o seguinte: eu insisto porque é aqui que está a semente de onde surgirá o verdadeiro crime, a espantosa recusa da justiça que torna a França um lugar doente. Ou seja, o problema não era o caso ter acontecido. O problema é uma justiça que não reconhece quando erra, mesmo quando está provado que ela errou e deixa um homem inocente preso. Então, para quem quer entender melhor esse caso, eu recomendo ler nessa ordem, tá? Primeiro, o livro do Pajé, o caso Dreyfus, porque ele dá um panorama muito bom do caso e ele faz uma análise do jornalismo na época, né? E como o caso foi abordado na França. Então você tem também toda uma contextualização de época que eu acho que fica muito rica, né? A forma como ele aborda. E ele também comenta o impacto do caso na literatura, nas artes, no cinema. Como eu disse, ainda é um caso que se discute na França de várias maneiras. Então é um livro bem completo sobre o caso. E aí, para complementar, tem o Eu Acuso, do Zola, que saiu pela editora. Tem algumas edições, eu acho, essa aqui é a da Edra. E aqui vocês podem ver na capa que tem, que diz Zola e Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa estava na Inglaterra, na época que esse caso aconteceu, e ele escrevia sobre algumas questões da Inglaterra para os jornais do Brasil. E ele escreveu sobre o caso Dreyfus antes do Zola até. Na hora que ele ouviu falar do caso, ele já sentiu que tinha alguma coisa errada ali. Então ele escreveu sobre isso antes mesmo
do Zola, e antes mesmo da coisa toda explodir na França. Ele já tinha, talvez, sentido ali que tinha um cheiro estranho nesse caso todo. Então, nessa edição aqui, a gente tem a carta completa do Zola e tem também o artigo do Rui Barbosa falando sobre o caso. Então, é curtinho, mas também dá uma contextualização muito boa. Essa questão de injustiça criminal é o tema, inclusive, então, no geral do sistema como um todo, do terceiro livro que eu quero trazer para esse vídeo, que é A Nova Segregação, da Michelle Alexander. Esse aqui vai falar especificamente dos Estados Unidos, tá? Esse aqui vai exigir mais fôlego, tá? Eu li esse aqui cada um em um dia. Bem tranquilos de ler e muito interessante. A Nova Segregação, eu acho que precisa de um pouco mais de fôlego. Então, a autora é advogada, Michelle Alexander, ela é advogada e ela trabalha em o livro saiu em 2010 nos Estados Unidos e aqui chegou em 2017. Então, eu acho que ele talvez não esteja 100% atual, mas talvez ele seja 95% atual, tá? Vocês já vão entender. Ela trabalhou em várias organizações de apoio à população negra e acusados de crime nos Estados Unidos. Então, o que ela percebe um dia é que depois do Jim Crow, que eram as leis que institucionalizavam o racismo nos Estados Unidos, isso na década lá de 60, o país achou que, né, quando acabou o Jim Crow, os Estados Unidos achou que agora tinha uma certa igualdade na forma como brancos e não brancos eram tratados. Mas o que aconteceu é que as leis que surgiram no lugar das leis de Jim Crow, elas reinstitucionalizaram o racismo. Mas elas foram disfarçadas dentro do programa, principalmente do programa de guerra às drogas. Vocês sabem, né? Aquela guerra que as drogas vencem todo ano, não é mesmo? Mas com isso, criou-se uma questão de castas raciais. O sistema não usa mais a punição como controle criminal, mas começou a usar a punição como controle social. E aí ela traz alguns dados preocupantes. Eu vou citar um aqui. 1 em cada 3 homens afro-americanos jovens passará algum tempo de sua vida na prisão se as tendências atuais persistirem. Em algumas cidades, mais da metade dos jovens homens adultos negros está atualmente sob controle penal, na prisão ou na cadeia, em liberdade condicional ou assistida. Então, no livro, ela volta até o fim da escravidão para traçar todas as ações tomadas pelo governo para manter a comunidade negra sob controle. Então, toda vez que os negros conseguiam avançar, alguma coisa nova aparecia, normalmente alguma lei nova aparecia para impedir esse avanço. Então, ela cita diferentes casos, alguns que chegaram até a Suprema Corte, que questionavam essas novas leis, e aí como essa Suprema Corte, que é a última instância, consistentemente abriu precedentes contra a população negra. Então, com a guerra às drogas, criada ali pelo Nixon e o Reagan, né, nos anos 70, 80, também passou a existir um fundo destinado às prisões e apreensões. O orçamento das unidades responsáveis por isso foi aumentando exponencialmente ao longo dos anos. Inclusive, aqui, o livro saiu em 2010, quando, se eu não me engano, era o Barack Obama que era presidente. E ela coloca um monte de informação contra o Barack Obama, o primeiro presidente negro, para dizer que não é porque a gente tem um presidente negro que ele está resolvendo os problemas fundamentais. Então, o que acontece? Com esse aumento de orçamento, prendia-se mais do que nunca por motivos dos mais simples aos mais complexos. Então, em cima disso, há casos de penas completamente diferentes para brancos e negros pelo mesmo crime. A questão é que uma vez preso por qualquer tempo, você fica marcado para sempre. Então, em todas as fichas de emprego, você precisa marcar ali o quadradinho que esteve preso, tenham sido 3 meses, ou 3 anos, ou 30 anos. E as pessoas perdem os direitos políticos e alguns direitos sociais também, independente do tempo de prisão. Então, a gente arma um cerco completo contra a população negra ou pobre. E tudo dentro da lei. No final do livro, ela dá algumas respostas e sugestões sobre como melhorar esse sistema, mas assim, é óbvio, né? Não vai mudar de um dia para o outro, é um sistema que está sendo construído e reforçado há décadas, e ele não vai mudar agora. Ela propõe mudanças bem profundas, assim, que é difícil ver que poderiam acontecer. Então, por exemplo, ela cita o problema que se criou com as prisões privadas. Inclusive, teve um caso de um juiz que já foi preso por conluio com uma das prisões privadas, porque suas prisões ganham por prisioneiro, né? Então eles tinham um conluio e aí qualquer coisa ele já mandava a pessoa presa para essa prisão específica. Então é difícil ver um sistema como esse, por exemplo, um sistema prisional desmantelado. E também acho muito difícil imaginar um sistema prisional diferente.
Eu li há um tempo atrás o Estariam as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, e ela também levanta algumas questões sobre isso. E é muito difícil a gente conseguir pensar para além do sistema prisional, né? A gente consegue imaginar, por exemplo, muitas situações de casos em que as pessoas são inocentes. E aí sim, o sistema prisional deixa de fazer sentido, mas e quando elas não são? Então é uma conversa um pouco mais... tem muito mais nuance, né? Do que só é um sistema válido ou não é. E tem também um documentário na Netflix que chama 13ª Emenda, que também é um documentário que já tem alguns anos, e fala da questão da emenda que autoriza o trabalho escravo como punição para um crime. É um documentário muito, muito bom, de verdade. Eu recomendo. E é isso. 3 livros sobre injustiças criminais, falando um pouco por cima sobre um caso específico, e um livro que aborda o sistema como um todo. Me recomendem livros sobre isso, se vocês souberem de histórias similares que sejam interessantes de acompanhar. E espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, como eu disse, eu não sei se é um tema que todo mundo gosta de ler sobre, mas definitivamente me interessa bastante, apesar de eu não ser advogada e não querer ser advogada também. Isso é importante reforçar. Mas injustiças criminais sempre me são muito interessantes porque elas dizem muito sobre o sistema em si, não é mesmo? Voltarei em breve para falar sobre 3 livros sobre qualquer outra coisa. Tô pensando em outros temas e a gente se fala no próximo vídeo.